Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor e gostaria, irmãos, de estar lendo aqui em Marcos, capítulo 6, versículo 5, sua parte A, que diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre. E não pôde fazer ali nenhum milagre. Quero tributar a Deus a honra, a glória e o louvor e a minha gratidão, irmãos, pela sua misericórdia. Gostaria de consubstanciar essa leitura, irmão, desse versículo. Nós temos que aqui fiz menção com o tema benefícios impedidos pela vontade humana. Deus nunca, irmãos, há de quebrar, irmão, o direito em que Ele tem dado para a sua criação, para a humanidade. O que nós sempre costumamos ouvir, e é importante sempre estar lembrando da grandeza que tem sido e que é o livre-arbítrio em nossas vidas. E aqui estamos diante, irmão, de uma declaração bíblica que pode nos levar a muitos questionamentos. Quem sabe a pensar nas limitações do poder de Deus, como fez certa feita a Gideão, quando elogiado pelo aquele anjo que disse: varão valoroso, Deus é contigo. E diante daquela declaração angelical, Gideão ele mudou de assunto, porque o anjo falou: varão valoroso, o Senhor é contigo. E diante dessa declaração, Gideão questionou o anjo: aonde estão as maravilhas que nossos pais nos disseram? Ele estava se referindo justamente aos milagres que Deus, irmãos, realizava. E diante desses milagres, o povo de Israel sempre era um povo que triunfava frente aos embates, independente, irmãos, do número de soldados, da elite militar. A vitória sempre deixava bem claro que foi um ato de milagre de Deus. E quando nós chegamos aqui, irmãos, no Novo Testamento, essa passagem que esse texto fala em que Jesus ele se dirigiu à sua cidade, e certamente por Deus não ser um Deus que faz acepção de pessoa, ele já havia feito milagres em outros locais, mas ali era a pátria de Jesus. Ali foi onde o berço em que trouxe a existência, pelo poder e pela virtude do Espírito Santo, a Maria, o nascimento do nosso querido Salvador. Porém, nos entristece, irmãos, esse termo em que a Bíblia diz: e não pôde fazer ali milagre. E a primeira razão do impedimento ali da vontade humana, irmãos, para o milagre de o Senhor Jesus realizar naquele lugar, que era a sua própria pátria, a própria cidade, melhor dizendo, era a discriminação, irmãos, humana. Porque no versículo 3, o relato bíblico diz para nós da seguinte maneira: quanto à admiração que aqueles conterrâneos do Senhor Jesus viram, se admiraram da sua sabedoria ao ele falar do reino de Deus, e indagou da seguinte maneira um para com o outro: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago,
José, Judas e Simão? Não está conosco aqui as suas irmãs? E olha só o final do versículo, irmão. E ficavam escandalizados por causa dele. Esse, irmãos, é um fator não só que impede o milagre de Deus em nossas vidas, na vida de muitas pessoas, por conta da discriminação, irmãos. Há muitos das nossas familiares, conhecidos, da nossa vizinhança mais próxima, amigos, que deixam de, irmãos, compartilhar conosco juntamente desta grande salvação, que é o maior milagre que Deus tem realizado e realiza na vida de um ser humano. É o milagre da salvação. Esse é sem precedente. E muitos deixam, irmão, de receber por conta exatamente disso. Por não reconhecer o amor de Deus e não reconhecer a grandeza do poder que Ele tem de nos transformar nossas vidas. Essa discriminação acaba cegando, irmãos, os olhos daqueles que são tão próximos de nós como eram estes que eram próximos de Jesus. E certo é que do mesmo desejo que nós tínhamos quando nós falamos de Jesus para nossos familiares, amigos e conhecidos, vizinhos. Assim Jesus também, irmão, certamente seu coração havia de palpitar muito mais forte quando ela entrou naquela cidade na expectativa, irmãos, de poder realizar os mesmos milagres que eles realizavam em outros locais. Porém, a questão da discriminação humana, irmão, fez com que Jesus fosse impedido de fazer esse milagre. E um outro muito importante, irmão, é que foi impedido este milagre, de fazer muito milagre nesse lugar, por conta, irmão, da positividade do objetivo por parte daqueles que estavam ali. Faz parte da vontade humana, está dentro da vontade humana. Irmão, se Deus não vê no coração nosso, no coração daquele que passa a ser o objeto de uma expectativa de milagre, mas se Deus não vê, irmãos, no coração desta pessoa, e dentro da vontade que ele gostaria de ter, de ser curado, é lógico, né? Como o Senhor Jesus perguntou para aquele cego. Pede o que quiser, né? Será feito. E aquele cego pediu para poder ver, e Jesus assim curou ele da visão. Porém aqui, irmãos, o que faltou foi a positividade dentro da vontade daqueles que desejariam e necessitariam do milagre. Por que positividade, irmãos? Porque o milagre que Jesus realizava, irmão, e Deus realizava, não tinha nenhum pretexto, irmãos, de vanglória somente. Jamais. Deus nunca precisou, irmão, jamais precisará de fazer qualquer milagre com o intuito de vanglória. Jesus não carregava consigo, irmãos, esse tipo de sentimento de qualquer jactância. Mas onde se rejeita o doador, irmãos, a dádiva é sem sentido. E talvez, irmão, talvez até prejudicial. Porque se ele não reconhecesse no milagre de Jesus, irmão, a messianidade de Jesus, a chamada de Jesus como Messias, e o reconhecimento da grandeza de que Deus estava através de Jesus fazendo cumprir as promessas que ele tinha deixado por seus antepassados, estaria agora naquele momento se cumprindo pela manifestação do Filho de Deus, a qual foi a última voz, irmão, profética a falar com a humanidade. Jamais, irmão, haveria importância para que Jesus pudesse realizar este milagre. Logo, irmãos, o não pode estava mais aliado a que o Senhor Jesus não devia, por isso,
Porque se ele não reconhecesse a dádiva, né, rejeitasse o doador, Deus, a origem daquele milagre, e o doador, que seria Deus, e o reconhecimento da messianidade de Jesus, logo, irmão, poderia eles idolatrar Jesus assim como eles idolatravam a Moisés, o que foi um outro veículo que impediu, quando nós lemos lá em João, capítulo 6, se eu não me engano, capítulo 8, melhor dizendo, irmão, quando Jesus debatia com os judeus, e ele dizendo que era maior de que Abraão, e que Moisés, e eles contenderam com Jesus, porque eles tinham Moisés não só como um instrumento na mão de Deus, mas sim como um ídolo, irmãos. Então logo, se Jesus foi impedido ali, é porque ele não devia e porque também não queria. Porque muito mal maior, por conta que o mal maior, irmãos, seria que aquele milagre levaria aquelas, não só o favorecido a receber o milagre, mas bem como também aqueles que presenciariam, irmão, este milagre, faria com que eles pudessem caminhar para a idolatria e assim não seria de nenhum efeito, irmãos, aquele milagre. Porém, por conta da misericórdia de Deus sem fim, irmãos, é que a Bíblia diz que, na continuação do versículo que eu li, que é certo, parte B do versículo 5 de Marcos 6, ele diz, é certo impor a mão sobre alguns doentes, irmãos, e curá-los. Porém, o terceiro motivo que está dentro da vontade de Deus, e aqui eu encerro, irmãos, foi que Jesus ficou admirado da incredulidade deles, irmão. Por isso não venhamos jamais, irmão, duvidar ou ter por limitado o poder, a misericórdia e o desejo do Senhor curar e operar qualquer tipo de milagre. Até mesmo abrir uma porta de trabalho, qualquer coisa relacionada a uma condição, a uma mudança em nossa situação financeira, sentimental e também espiritual. Porque o cerne, irmão, pode ser justamente a questão da nossa própria vontade, ligado, irmãos, a discriminarmos objeto em que Deus está usando para falar conosco e para operar um milagre, como também, irmãos, a positividade, né, de se eu encontrar em nós o efeito em que esse milagre vai fazer, e por último, que o Senhor jamais encontre em nós um coração incrédulo, mas seja a nossa oração, irmãos, como a daquele pai que, orando a Jesus, quando Jesus disse para ele, baseado no milagre que ele esperava para o seu filho ser liberto daquele demônio, irmãos. E Jesus disse para ele, se você crê, tudo é possível ao que crê. E aquele pai, de imediato, diante dessas palavras, disse, ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. E eu tenho certeza e absoluta certeza, irmão, que muitas vezes nós podemos passar por essa situação sem nos aperceber, deixarmos de ser beneficiados pela bondade de Deus. Que o Senhor nos guarde, mas que nós possamos sempre dizer ao Senhor, Senhor, ajuda-nos, porventura, se assim agirmos na nossa incredulidade. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.